Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do coelho. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre o simbolismo e a obra de arte, esse vídeo é para você. Os coelhos são mamíferos herbívoros da família dos leporídeos e se caracterizam pela cauda curta e pelas orelhas e patas compridas. Os coelhos são encontrados em muitas regiões do planeta. A palavra coelho teve origem no termo latino cunículo. Coelhos e lebres são pertencentes à mesma ordem e chegam a se confundir, porém o tamanho da maioria dos coelhos é inferior ao das lebres, bem como suas orelhas. Apesar de não serem roedores, como de maneira geral se intui, os dentes dos coelhos não param nunca de crescer, pois os coelhos roem os materiais e assim seus dentes se desgastam. Como possuem os olhos nas laterais da cabeça, os coelhos podem enxergar quase 360 graus à sua volta, mas não podem ver o que está bem em frente ao seu nariz. Para suprir esta deficiência, seus bigodes funcionam como sensores de presença. O peso de um coelho adulto pode variar entre 800 gramas, como os Netherlands Dwarfs, até os mais de 10 quilos do Continental Giant, que chega a pesar até 20 quilos. Os coelhos emitem ruídos baixos quando estão confortáveis, porém, em caso de dor, medo ou raiva, eles expressam gritos agudos. Na natureza, os coelhos são vítimas fáceis para os mais diversos tipos de predadores. Por isso, se tornaram assustadiços e estão sempre alertas a movimentos ao seu redor. Ao serem perseguidos, os coelhos podem correr a uma velocidade de 60 km por hora e saltar mais de 1 metro de altura. O coelho tem hábitos noturnos e passam grande parte do dia em sua toca. Os coelhos se reproduzem em grande intensidade e, quando não possuem predadores naturais, podem se tornar uma praga para os agricultores. A fertilidade dos coelhos fez com que se tornassem um dos símbolos da Páscoa, porém é importante lembrar que eles não botam ovos. Com uma gestação de aproximadamente 30 dias e tendo 8 filhotes em média, os coelhos chegam a ter 40 filhotes por ano. Os coelhos estão entre os mais queridos animais. Não por acaso, estão presentes nas diversas mitologias, nas lendas e nos contos de fadas. A simbologia do coelho se relaciona principalmente com suas características físicas e suas habilidades. Na mitologia egípcia, o coelho está associado ao deus Osíris, que é representado com a cabeça de um coelho e trazia a fecundidade e a renovação permanente. Entre os egípcios e os persas, a tradição da Páscoa era ligada à lua. Por ser um animal de hábitos noturnos, muitos povos da antiguidade associavam o símbolo do coelho com a lua. Na mitologia grega, o coelho estava associado com a deusa Afrodite, a deusa do amor. Já para a mitologia maia e para a mitologia asteca, o coelho estava desenhado na lua e era o símbolo da renovação do ciclo da vida. No calendário asteca, os anos ligados ao arquétipo do coelho eram regidos pelo planeta Vênus. Na mitologia asteca, em noite de lua cheia, podemos avistar na própria lua a imagem de um coelho.
Na mitologia germânica e entre os anglo-saxões, o arquétipo do coelho estava ligado à deusa da fertilidade Ostara, com a qual saudavam a primavera, pois as lebres e os coelhos são os primeiros animais a surgirem ao final do inverno. O coelho, na mitologia germânica, traz a ideia de renovação. Durante a Idade Média, o coelho simbolizava sorte e sucesso. O pé de coelho era um amuleto de sorte para atrair prosperidade. Nos contos de fadas e nas fábulas, o arquétipo do coelho espelha a ternura e a doçura vulnerável e também a ingenuidade da curiosidade infantil e a velocidade do tempo. O coelho branco em Alice no País das Maravilhas está sempre com pressa, sempre correndo. Ele é ao mesmo tempo acolhedor e inquieto. Em Alice no País das Maravilhas, o coelho branco produz uma energia tensa, extremada, de um correr contra o tempo que causa ansiedade. A fábula A Lebre e a Tartaruga, atribuída ao grego Esopo e posteriormente recontada por La Fontaine, traz a ideia do orgulho e da vaidade da lebre por sua velocidade frente à tartaruga. Porém, nesta fábula, a lebre perde o duelo, pois tinha tanta confiança em sua velocidade que dormiu demasiadamente. O arquétipo do coelho traz a ideia de que o excesso de confiança é um obstáculo para se atingir os objetivos. De acordo com a mitologia da nação Sioux, que ocupava o estado norte-americano da Dakota do Norte, um coelho acompanhava um xamã por uma longa caminhada. Ao pararem brevemente para descansar numa região muito árida, o coelho pediu água. O xamã pegou uma folha do chão, soprou sobre esta folha e a transformou num cântaro cheio de água pura e refrescante. O coelho bebeu e eles continuaram juntos a jornada. Mais à frente, ambos pararam novamente e o coelho estava com fome. O xamã então pegou uma pedra que estava em sua frente e soprou sobre esta pedra, transformando-a numa cenoura, que foi prontamente devorada pelo coelho. Eles então continuaram a jornada. Quando já estavam bem próximos ao cume da mais alta das montanhas, ao passarem por uma estreita ponte de pedra, o coelho escorregou e caiu. O xamã, então, desceu pelo abismo e socorreu o coelho que não conseguia mais andar. O xamã trouxe novamente saúde ao coelho e salvou sua vida. Ao conseguir novamente caminhar, o coelho fugiu correndo e sumiu por muitos dias. Ao encontrar o coelho bem longe novamente, o xamã percebeu que o mesmo coelho se apresentava com muito medo em seu olhar. O coelho revelou ao xamã que ele sentiu muito medo dos poderes e da sabedoria que o xamã possuía e não queria mais a sua companhia. O xamã se entristeceu e, ao perceber a ingratidão do coelho, o xamã direcionou sua magia sobre o coelho e assim desejou em seu propósito mágico que o coelho, a partir daquele dia, ficaria permanentemente chamando, pensando e atraindo os seus próprios medos, que se transformaram em parte integrante e inseparável da personalidade do coelho. E assim, o coelho se tornou o símbolo do grande invocador de medos dentre todas as forças arquetípicas da natureza. Ao sair de sua toca, o coelho expressava tanto medo em seu olhar que chamava a atenção da águia, do lobo, do coiote, da cobra, dos felinos que se aproximavam e percebiam seu medo
e justamente por isso o atacavam impiedosamente. O arquétipo do coelho reflete as pessoas que, de tanto temer as doenças, as desgraças, as tragédias e a morte, por direcionarem tantas palavras e pensamentos aos medos, essas mesmas pessoas acabam atraindo aquilo que temem, pois o universo acredita que somente o contato com essas experiências podem ensinar lições de coragem e de superação a quem as teme. E assim, os temores acabam se tornando realidade. O arquétipo do coelho pode indicar períodos de inquietação em relação ao futuro e em relação à tentativa de se controlar os acasos, a tentativa de se controlar o incontrolável. Ao se perceber a potência que existe no jogo da vida, ao se perceber o poder de agir e reagir ao acaso, ao encarar a dúvida e transcender o desconhecido que existe no porvir, se acumula potência e quebra-se a rigidez da personalidade. E assim se passa calma e tranquilidade ao próximo. O arquétipo do coelho reflete que, ao se meditar sobre os medos, por mais profundos que eles aparentem ser, ao imaginar os medos se dissipando junto ao respirar conscientemente ou junto ao fogo, livra-se definitivamente de qualquer temor. O arquétipo do coelho ensina que, ao parar de expressar pensamentos, palavras ou ações que contenham o medo do futuro, se elimina o medo de viver o próprio presente e se assimila o que foi vivido no passado. Ao se distanciar do arquétipo do coelho, se aproxima do medo paralisante que o coelho sente ao ser caçado. O arquétipo do coelho induz que, ao se sentir incapaz de resolver algum problema na vida, pode se deixar paralisar em meio à ação. Ao agir friamente, com consciência calma e ao se conectar com a força da própria respiração, se conecta com o tempo presente e com a necessidade de períodos de espera, durante o qual as forças criadoras do universo se reorganizam, novamente a favor dos propósitos e das motivações. O arquétipo do coelho também indica a necessidade de períodos de descanso para que se recupere as forças. Ao se distanciar do arquétipo do coelho, tem-se a indicação do reavaliar dos aspectos da própria vida, para que se livre de barreiras, medos, angústias, emoções ou sentimentos negativos que arruinam a existência e que geram padrões negativos de pensamento e comportamento. O arquétipo do coelho recorda que as forças universais que mantêm a vida e a saúde também retratam o perpétuo e contínuo movimento, de modo que sempre é possível encontrar saídas, ainda que inesperadas ou surpreendentes para qualquer tipo de situação. O arquétipo do coelho traz a ideia de que a capacidade para encontrar saídas dependem unicamente da maneira como se encara os problemas. O arquétipo do coelho traz a ideia do Rotuá, o palhaço sagrado da nação brasileira dos Craóis. O palhaço que se apropria do problema, transcende o problema e gera a potência do riso, da sabedoria a partir das suas próprias perdas. Ao se aproximar do arquétipo do coelho, é provável que surja a vontade de se esconder em algum lugar seguro, porém apenas durante o tempo suficiente para se cuidar das feridas e esquecer dos medos. O arquétipo do coelho lembra que não há sentido algum em permanecer sempre assustado, intocado e do lado de dentro, enquanto a luz do sol brilha na floresta. Um mundo repleto de alegria, beleza e aventura
aguardando a esperteza do arquétipo do coelho, se situa do lado de fora da toca. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!